Olá, nós vamos conversar hoje sobre esse tema, problema financeiro não se resolve com dinheiro. Aí você diz assim, como é, Fernando? Problema financeiro não se resolve com dinheiro, que história é essa? Mas é a mais pura verdade. Você já teve, por exemplo, aquele amigo endividado que vive pedindo dinheiro emprestado a você? Perceba que quanto mais você empresta dinheiro à pessoa, quanto mais você dá dinheiro à pessoa, mais endividada a pessoa fica. Você já percebeu que as pessoas que estão sem dinheiro, quanto mais dinheiro a gente dá, mais elas ficam endividadas, porque na realidade é como se fosse um saco de areia furado, né? Então quanto mais você bota areia, mais areia escorre por baixo e não se resolve nunca. Como é que se resolve o problema financeiro? Segundo o Dr. Laí Ribeiro, problema financeiro se resolve com imaginação. Ah, Fernando, mas isso é muito utópico. Como é que o problema financeiro se resolve com imaginação? Que história é essa? Bom, eu vou contar dois casos bem interessantes para você ter uma ideia. Um caso é o do Rei das Cocadas, né? Ele apareceu até em Silvio Santos e é bem interessante porque ele estava numa situação, eu agora não me recordo o nome dele, mas você pode botar Rei das Cocadas que aparece o nome da pessoa, que é bem interessante porque ele estava com a esposa grávida e sem dinheiro nenhum, desempregado, sem nada. E aí ele foi na cozinha, a esposa estava querendo comer um doce e ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Abriu a geladeira, só tinha mesmo um pouco de coco ralado, açúcar e tinha um suco lá de laranja, de alguma coisa de maracujá. E aí ele teve uma ideia, ele pegou, fez uma cocada com esse suco e usou até mesmo aquela forma da pia, né? Tem a pia, ele usou a forma para fazer a cocada com aquela parte da pia. E fez e deu para a esposa achou deliciosa. E aí ele teve a ideia de fazer várias cocadas de vários sabores, de maracujá, de laranja, disso, daquilo, e começou a vender. Inicialmente ele ia com tabuleiro, e com o tempo, aí deslanchou, né? E ele conseguiu criar vários quiosques em vários shoppings de São Paulo e tudo. E hoje em dia é um homem que está milionário. Mas veja que o problema financeiro dele, ele estava sem ver uma luz no fim do túnel. Ele pediu a Deus uma inspiração e teve aquela inspiração de fazer as cocadas. Percebe? Questão da imaginação. Um outro exemplo é de Maria do Coloral, que ela também estava na mesma situação, uma mulher bem pobre, com os filhos passando fome em casa, e ela pediu a Deus uma orientação, uma inspiração, e ela estava no meio de uma feira, e aí naquela época o coloral só se vendia, né, era a época antiga, só se vendia com aqueles vidros grandes de coloral. E aí ela teve uma ideia, se eu pegasse o coloral e colocasse em saquinhos pequenos, eu conseguiria ganhar, lucrar muito mais do que comprava um vidro grande e distribuía pelos saquinhos pequenos. Foi isso que ela fez. Ela começou a vender coloral com os saquinhos pequenos. Ela passou a ser conhecida como Maria do Coloral. E ela criou um supermercado, se tornou uma pessoa extremamente próspera a partir desse insight que ela teve. Então veja só, como é que você vai resolver o seu problema financeiro? Como é que você resolve a crise que você está passando agora? A primeira coisa é você disciplinar o seu pensamento. Você só resolve o problema financeiro se você não pensar nele. Quanto mais você ficar pensando, meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo outro, mais você fica ansioso e mais você toma as decisões erradas. Qual é o segredo? É você encontrar paz dentro de você, ficar em paz, pensar em coisas boas. Não estou dizendo a você que você vai deixar para lá e vai deixar de pagar suas dívidas, não é isso. Mas você só deve pensar em dinheiro na hora que você estiver pagando a dívida. Mas na hora que você estiver com seus filhos, na hora que você estiver com sua esposa, na hora que você estiver em família, na hora que você estiver jantando, você precisa viver o agora. É estar com seus filhos, é estar com sua esposa, é jantar, sem pensar em dinheiro. E aí o que acontece? Você começa a atingir um estado de paz interior e aí começa a vir os insights, a imaginação. Imagina se a Dona Maria do Coloral, ela tivesse naquela situação na praça, em vez de fazer uma prece, ela ficasse, ai meu Deus, eu estou sem comida em casa, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Ela nunca teria essa inspiração. A mesma coisa o Rei das Cocadas, né? Ele não ia ter essa ideia
de fazer a cocada. Então, a dica que eu estou dando a você é isso: problema financeiro não se resolve com dinheiro, resolve se você parar de pensar nas dívidas e focar no seu coração, focar na sua paz. E aí você começa a ter as ideias, as oportunidades começam a aparecer, os amigos começam a ligar e a partir daí você dá a volta por cima, ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade.